Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui. Agradecer ao Álvaro Albano pelo gentil convite, em nome da Sociedade de Bariátrica, o capítulo da Bahia, para falar sobre recidiva da obesidade em pacientes que fizeram o bypass gástrico. O que eu faço? Bom, é, vamos tentar discorrer um pouquinho o racional para vocês entenderem aonde que a gente quer chegar com nossas ideias aqui. Aqui estão os meus conflitos de interesse, tenho certeza que nenhum deles vai interferir na minha palestra. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, que é complexa, ela é multifatorial e ela, logicamente, lança inúmeros desafios no desenvolvimento do tratamento adequado, não a curto e médio, mas também a longo prazo. Esse é o grande problema que a gente tem hoje com a cirurgia bariátrica. A gente sabe que a recidiva da obesidade está associada a inúmeros fatores também, e que a cirurgia tem efeitos sobre várias frentes. Quando você faz a cirurgia, você tem aí desde efeitos epigenéticos associados à alteração na área de inflamação, a microbiota intestinal, alteração de incretinas, ácidos biliares. É uma grande força em torno de resultados excelentes a médio prazo, mas que a gente observa que a longo prazo começam a enfraquecer. Quando a gente fala a longo prazo, a gente fala acima de 5 anos. Então, assim, a gente sabe que tem muitos trabalhos antigos mostrando segmento até 2 anos, tem alguns que eu vou citar aqui mais para frente, mas este recentemente de 2020, muito interessante, é uma revisão sistemática da literatura mostrando exatamente isso. Que dos pacientes que voltam a ganhar peso, a recidiva da obesidade, após 3 a 6 anos. E eles ressaltam que o ideal, lógico, com 3 é melhor do que com 2, mas o ideal é acima de 5 anos, com 6 anos. E eles conseguem demonstrar isso, principalmente no bypass e na gastrectomia vertical, mas aqui em especial eu vou falar do bypass gástrico, que gira em torno de 8% com 3 anos e chega a 19% com 6 anos nessa revisão sistemática. O problema da recidiva da obesidade, a gente sabe que é o retorno das comorbidades. Então, qual seria a solução que a gente poderia encontrar? A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é uma peça num quebra-cabeça, um quebra-cabeça grande, onde a cirurgia não é protagonista, ela é só uma chave que você gira para dar início a montar esse quebra-cabeça. Respondendo à pergunta feita, eu posso responder isso bem rápido, que 90% ou mais de 90% dos meus pacientes, o meu tratamento, a minha oferta de tratamento é endoscópico. Eu sou endoscopista por formação e tenho tido excelentes resultados, talvez não só pela endoscopia, mas também pela qualidade da minha equipe multidisciplinar. Eu hoje tenho um psiquiatra e psicólogo que acompanham meus pacientes e avaliam todos que voltam com recidiva de obesidade, independente se for 10, 15, 20% ou toda a obesidade recidivada. É importante essa avaliação, não só a avaliação, como também o tratamento. A gente usa muito terapia medicamentosa para esses pacientes, atualmente com novas drogas, não só na área psiquiátrica, mas a gente sabe também que essas novas drogas subcutâneas, como a liraglutida, semaglutida, têm efeito no sistema, sobre o sistema límbico, na tomada de decisão do paciente sobre alimentação. Então, a gente faz uma associação muito intensa da área farmacológica. Em seguida, a gente parte para a parte nutricional, então a nossa nutricionista trabalha muito forte com esses pacientes, podendo até chegar a acompanhar esses pacientes em compra de supermercado, fazer uma coisa bem personalizada para que o paciente possa se sentir abraçado e envolvido novamente pela equipe multidisciplinar. E, logicamente, atividade física, quando a gente consegue engajar o paciente, a gente sabe que os resultados podem ser amplificados. Nem todo paciente gosta de fazer atividade física, ou não tem tempo, ou enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, a endoscopia mais a terapia farmacológica com acompanhamento psiquiátrico e nutricional tem dado um excelente resultado. E qual é o melhor momento de entrar nisso? Então, veja, segmento é o segredo do sucesso. A gente sabe disso já aprendemos com o tempo, e esse segmento pode nos mostrar, durante a curva de perda de peso do paciente, em algum momento que ele está escapando da curva, essa curva não está fazendo aquilo que a gente esperava, é o primeiro momento e é a hora melhor para você intervir, porque nesse momento você consegue colocar o paciente de volta na curva, ele nem vai sentir o que estava acontecendo. Mas, lógico, existem situações, depois de 2 anos
onde há um rebote fisiológico, o paciente pode perder essa curva desse rebote e começar a ganhar peso de forma excessiva, ou mesmo aqueles que voltam depois de alguns anos já com muito peso recidivado. Mas, lógico, que a minha conversa não é sobre endoscopia, é falar sobre cirurgia revisional. Então, existe, logicamente, um conceito, e já é bem estabelecido, de que é um paciente difícil, e que, é lógico, os índices de complicações comparados com a cirurgia primária são maiores. O que a gente sabe também, que a literatura mostra, é que os resultados, na maioria dos casos, são mais modestos. Mas aqui existe um viés nesses resultados desses trabalhos, porque normalmente o N é muito pequeno, não existem Ns de grandes números, grandes montas, como a gente vê da cirurgia. Então, é difícil a gente avaliar de forma determinante se realmente os resultados são muito modestos. Mas, aqui no caso, nós estamos falando, lembre que nós estamos falando do bypass gástrico em especial, mas a gente sabe, por exemplo, que a gente pode mexer na área do intestino e melhorar esses resultados, porém, sob pena de ter problemas nutricionais graves a médio e longo prazo. Então, qual seria a solução? Bem, não existe ainda fórmula, mas não fazer não é uma opção. Dr. Henry Buchold, em 2015, ele fez esse editorial dizendo o seguinte: negar a esses pacientes uma cirurgia revisional é negar os preceitos da nossa disciplina e abandonar essa população não privilegiada que colocou ou que confiou o seu futuro em nossas mãos. Então, isso é muito importante de saber que, sim, a cirurgia revisional deve ser colocada à mesa e deve ser discutida com o paciente. Não há obrigatoriedade, mas nós temos que levar em consideração todos os fatores para poder indicar uma cirurgia de forma precisa e trazer o resultado. Existem inúmeras causas de reganho de peso ou recidiva da obesidade por no bypass gástrico, mas nós vamos tratar dos 4 primeiros da lista aqui que estão relacionados à cirurgia revisional. A primeira delas, que não se discute, é fístula gastrogástrica. A segunda, então, começa aí as discussões de um paute mais alargado, e nós vamos falar exatamente disso. A terceiro fator é a anastomose gastrojejunal, dilatação da mesma, e isso também é importante levar em conta. Nós vamos também demonstrar alguma coisa para vocês entenderem melhor. E o comprimento da alça intestinal, alongar ou não a distalização, escopinarização, enfim. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí. A fístula gastrogástrica, logicamente, tentou-se, através da endoscopia, fazer a sutura dessas fístulas, tentou-se ocluir a fístula com cola, usar a energia para poder estenosar, mas nada conseguiu resolver a fístula gastrogástrica e a cirurgia ainda é a opção primária desse tratamento. Não existe nenhum tratamento endoscópico hoje adequado. O paute alargado, logicamente, a gente tem que ter um limite desse reservatório gástrico alargado. Quer dizer, você não pode, qualquer dilatação, culpar o reservatório. Sempre, eu digo assim, mesmo este caso que vocês estão vendo aqui, é uma paciente que veio à minha clínica essa semana passada com um reservatório bastante alargado, uma história de perda insuficiente de peso já no começo e depois uma recidiva de peso mais de 30% do peso perdido. E essa paciente, ela mesmo com essa imagem, eu vou passar ela para o psiquiatra, nutricionista, vou tentar fazer terapia medicamentosa antes, para depois colocar na mesa a discussão do reservatório, da cirurgia sobre o reservatório. É muito importante isso, porque a gente às vezes quer apontar o dedo para um vilão, a gente faz uma cirurgia nessa paciente, corre o risco de uma complicação e o resultado às vezes não é o esperado. Mas o que tem na literatura falando sobre reservatório alargado? Tem a aplicatura, e tem o trimming, que é um recorte, você recortar ele e deixar ele tubular de novo. São 2 trabalhos publicados em 2015 na Obese Surgery, um do grupo do Camilo Bos do Chile e outro do grupo do Ninguém, do Raul Rosenthal, junto na Flórida, mostrando que é possível fazer, mas os resultados não são assim maravilhosos. São resultados que você pode ter em torno de 10 a 15% do peso perdido, que se dentro do racional isso for bom para o paciente e você consiga melhorar ele clinicamente de alguma situação que ele tenha lá atrás, que nós falamos de recidiva de comorbidades, são casos a serem levados em conta. Mas, no geral, não são procedimentos que
trouxeram grandes resultados em termos de perda de peso. Bom, vamos falar agora do alargamento da anastomose gastroregional. É um tema bastante controverso ainda, com muita discussão a respeito, mas foi levantado em 2011 pelo grupo do Christopher Thompson e o Abu Daer, onde eles conseguiram fazer uma correlação entre uma anastomose mais dilatada e pacientes que tinham uma curva de recidiva de peso maior ou uma resposta menor à perda de peso com o passar dos anos. Dentro desse trabalho é importante, muitos endoscopistas os trabalham como algo determinante, mas o próprio trabalho diz que isto pode ser um dos fatores associados à recidiva da obesidade, mas não é fator determinante. Então, no próprio trabalho eu falo isso, mas muitas vezes a gente vê o pessoal da endoscopia muito animado com os métodos endoscópicos, não falar isso, mas eu concordo com o trabalho. Por que eu concordo com isso? Veja, isso aqui são 2 trabalhos de grupos brasileiros, um de 17 e outro de 18, um falando que sim, que a anastomose influencia a perda de peso no pós-operatório, e outro dizendo que a anastomose calibrada é um mito. Um do grupo do Almino, trabalho, inclusive, que eu participei, com acompanhamento de 2 anos, e outro trabalho do grupo do Valese, aqui de Londrina, mostrando com acompanhamento de 1 ano. Aqui vamos voltar para aqueles 3 a 6 anos. Quem sabe a gente pegar essa casuística do grupo do Almino e do grupo do Valese e fizer acompanhamento com 6 anos, será que nós vamos conseguir chegar a alguma conclusão? Fica aqui o desafio para os meus amigos aí fazerem o levantamento dos casos para a gente poder ver o que aconteceu com esses pacientes aí. Uma coisa que também é feita com relação, olhando para a anastomose, mais mexendo num reservatório que está normal, seria você não mexer na anastomose, mas colocar uma banda, colocar o anel do FOB. Esse é um trabalho também de 2015, então veja que em 2015 saíram muitos trabalhos falando sobre recidiva de obesidade, mostrando, sim, bons resultados em relação à perda de IMC. Se você for ver aqui, em cada grupo aqui, a perda de IMC não foi ruim em relação à perda de peso desses pacientes. O único problema aqui desse procedimento são as complicações pós-operatórias relacionadas a essa remanipulação desse reservatório gástrico. Esse já é um artigo de 21, então, o que foi feito aqui? Se comparou o uso de liraglutida com a sutura endoscópica, com um grupo controle só fazendo atividade física e dieta, e com um grupo fazendo, então, usando o anel de FOB, colocando o anel de volta lá, para comparar os 4 grupos. São 30 pacientes por grupo, acompanhamento, a média de mais de 6 anos pós-operatório, então aqui lembra dos 6 anos que foi falado, e todos com mais de 10% do ganho de peso depois do peso mínimo. Isso é um trabalho bem interessante. O que chegou-se à conclusão? Então vamos lá. O resultado melhor realmente foi colocar o anel operar, mas aqui vem a pegada. Mais de 1/3 do grupo desses pacientes operados apresentaram complicações depois da cirurgia revisional, através da dor abdominal severa em abdômen superior, hérnias internas, a erosão do anel para dentro da luz, e em 3 pacientes foi necessário várias dilatações por causa do anel. Então, o resultado foi melhor? Foi, mas aqui mostrou que o grau de complicações tem que ser levado em conta quando você vai fazer uma manipulação cirúrgica. Então, a conclusão desse trabalho é assim: iniciar com terapia com drogas, tentar melhorar o paciente, tentar trabalhar com a equipe multidisciplinar e deixar a cirurgia como última opção, e sempre colocando à mesa, explicando para o paciente a necessidade, as presença das complicações. Bom, com relação ao comprimento do intestino delgado, a gente sabe hoje que existem inúmeras manobras, a distalização e a escopinarização. Ambas mostram resultados relativamente bons em relação à perda de peso na correção da recidiva da obesidade, porém, a gente tem aí um grande problema em relação à parte nutricional. Existe um consenso hoje em relação ao comprimento de alças.
chegou-se a um número mágico de 200 centímetros de alça biliopancreática para efeitos em relação aos ácidos biliares e microbiota e efeito metabólico importante, sempre respeitando um mínimo de 50% de alça comum. Você não pode ter menos. Então, contar todas as alças, se você quer começar a brincar com o intestino, tomar muito cuidado, porque há, sim, uma incidência de 2 a 4% de desnutrição nesses casos. É muito importante que sejam pacientes muito bem diferenciados, que tenham entendimento do que eles precisam fazer, porque os resultados realmente são, às vezes, desastrosos a médio e longo prazo. Essa é uma publicação também de 2020, comparando 54 pacientes, mais uma vez eu falo do N, que o N é baixo, mostrando 20 pacientes que fizeram uma distalização, como se fosse uma escopinarização, e 34 colocaram a banda. Os resultados, logicamente, mostraram o que nós já esperávamos, que fazer o bypass, a derivação biliopancreática, a perda de IMC, chegou a 6,7, mais ou menos 4,5, quer dizer, de 2,5 a 10 de IMC, contrapondo totalmente o uso da banda. O problema da banda também é que 32% precisaram retirar, 11% precisaram de ajuste e 11% foram convertidos para a derivação biliopancreática. Por outro lado, o grupo da derivação biliopancreática mostrou 10% de desnutrição proteica. Então, assim, aqui é aquela discussão. O N é pequeno, quando um N é pequeno, você começa a ter percentagens elevadas de complicação e ficam mais perguntas do que respostas. Veja, de tudo que eu falei, 15 minutos, eu peço desculpa pelo pouco do atraso, mas fica aqui algumas recomendações e algumas lembranças, que sempre nós teremos pacientes que não vão responder, quer dizer, não existirá tratamento para esses pacientes. Uma vez o professor Marquezine falou num congresso em Portugal, que ele citou um autor que eu não vou lembrar quem era, mas eu nunca mais esqueci do que ele falou. Como no câncer, a obesidade pode muitas vezes a gente não ter solução cirúrgica para esses pacientes, serão os não respondedores. Que a obesidade é uma doença recorrente e persistente e sempre colocar na mesa que haverão complicações da terapia. Queria agradecer muito, pedir desculpa e colocar à disposição para discussão depois. Muito obrigado.